Se tem uma coisa que eu amo, é depois de um bom dia de trabalho, chegar em casa e me relaxar. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é de fazer de minha imagem uma coisa que eu não sou. Então, o que eu sou, eu apareço aqui, me dá vontade de falar, eu venho e falo. Então, tô aqui com minha camisinha de ficar em casa à vontade. Até porque o que eu falo é muito íntimo. Íntimo de minha fé, do meu crer, do meu ser. E nós temos falado muito, bastante. E eu queria falar um pouco hoje do que vocês chamam de desigrejados. Mas, apesar de ser grande o número de pessoas que abandonam as suas religiões, há uma diferença, religião e igreja. Mas eles falam desigrejados, né? Também não é pequeno o número de homossexuais que estão fundando as suas denominações, né? Procurando, sem dúvida, alguma coisa que se adapte a aquilo que a gente chama de exclusão social e exclusão religiosa, porque a sociedade e a religião, ela exclui sem pena e sem misericórdia. Eu costumo dizer que banana, quando a gente aperta muito na mão, ela sai entre dedos. E, enquanto isto, a gente percebe a guerra que existe entre os religiosos. É a catedral tal, é o bispo tal, é o apóstolo tal. Eu não sei por que apóstolo, porque está escrito lá em Atos que quem substituiu Judas, né, foi o Matias, né, e ninguém mais, e não haveria mais apóstolos. Mas vamos deixar para lá. Deus não vê como o homem vê. O que a gente sabe, o que a gente percebe e estuda sobre isto é que a religião, ela cria uma série de formas de crenças. Daí tantas religiões: Maranata, presbiterianos, metodista, batista, assembleia, adventista. E parece que ninguém engole ninguém. E os escândalos sucedem porque pessoas são sujeitas a erros. E erros não têm diferença um do outro. Quem faz esta divisão é a justiça humana. Porque pecar é errar, é não acertar o alvo do seu desejo naquilo que você, sem dúvida nenhuma, acredita e pleiteia em realizar. O sonho de ser isso, o sonho de ser aquilo, isso, o sonho de faculdade, nem sempre dando certo. O que a gente percebe é que as pessoas são infelizes, mesmo realizando
as normas de crença de suas religiões. O êxodo é grande, a diáspora pouca, quer dizer, muita saída e pouca volta. Daí os chamados desigrejados. E é bom que a gente perceba que o próprio Jesus seria chamado de desigrejado. Desigrejado, porque Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, daí o leão de Judá. Está escrito que, mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Então a lei levítica passa a não ser importante, né, pela ordem sacerdotal de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu queria informar, né, a tantas religiões que têm como raiz o judaísmo, que a lei, a não ser Jesus, ninguém cumpriu. E qualquer um que tropeçar em um tio desta lei, ele desfaz todas as demais leis. Lembrar também que Jesus Cristo, né, ele das 10, ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus, você e o próximo. Então, no cristianismo não tem lugar para excluídos. Não. Repetindo, o judaísmo, tá vendo? Que vem da tribo de Judá, embora seja judaísmo, repetindo, mas a religião era levítica. Os sacerdotes eram levíticos, né? E, sem dúvida, são 3 ordens importantíssimas, ou famílias levíticas: gersonitas, meraritas e coatitas. Só atingia para ser sumo sacerdote os coatitas. Meraritas e gersonitas não, eram servidores dos coatitas. Hebreus fala que Jesus, de uma vez por toda, cumpriu a lei, sacerdócio único, acabou. Não tem mais sacrifícios. Eu não tenho mais por que me perder em tantas oblações, em tantas aberrações religiosas, que eu chamo de sinagoga do diabo. Diabo, no caso, que é a oposição. Então eu queria dizer a você que é chamado de desigrejado, você que monta essa ou aquela religião, sabe qual é a sua maior preocupação? O Evangelho. Que segundo Paulo, em Romanos 1,16, é o único poder de Deus na igreja. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, tudo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, versículo 17, nós descobrimos a justiça de Deus. Portanto, não vá nesta, que isto é pecado, aquilo é pecado, não vá nesta. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus ao seu Espírito. Lá em João 16. Então, vamos conhecer melhor o Evangelho que está na Bíblia, mas não é Bíblia. A Bíblia é fantástica, porque nela está o poder de Deus, que é o Evangelho. Que foi, segundo Gálatas, pré-anunciado a Abraão.
Evangelho esse que Jesus atravessou divisas pregando o evangelho antes de existir Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa palhinha é só para você descansar em Jesus e no evangelho, que é o manual de nossa alma. Beijão.